está muito silencioso, mas assim, tá me ouvindo bem, né? Estou ouvindo bem, está ótimo. Perfeito. Então, bom dia a todos. Obrigada aí, Claro, pela oportunidade, pelo tempo de reunir aí clientes, né, e pessoas com interesse nas soluções Fortinet e também nessa área de segurança, que hoje é um tema muito pertinente dentro das empresas, né? Então, obrigada aí pela presença de todos. A ideia é demonstrar aqui, falar um pouco da Fortinet, como nós podemos apoiá-los no dia a dia, com essas ameaças hoje mais complexas e cada vez mais com a parte de desenvolvimento, né? E como elas se proliferam dentro da rede de uma maneira muito rápida. Como a Fortinet hoje pode apoiar nesse aspecto. Em termos de uma visão geral da companhia e de quem é a Fortinet, nos seus 13 anos aí de vida, né? Uma empresa aí que está já na Nasdaq com IPO, ou seja, uma empresa que quando vocês clientes pensarem em fazer investimentos em soluções no mercado, principalmente soluções de segurança, é importante observar se essa empresa é uma empresa que está crescendo financeiramente no mercado ou não, né? Se ela tem aí uma visibilidade positiva de crescimento em termos de novos produtos no seu portfólio, de características que ela engloba dentro dos seus produtos. Então, isso a Fortinet sempre buscou trazer para o mercado, né? Ou seja, tanto um portfólio repleto de soluções, que a gente vai falar um pouquinho, né? Bem como também um crescimento financeiro no mercado. Isso fez com que ela conseguisse se posicionar de uma maneira muito forte dentro desse mercado mundial de segurança da informação, no qual, quando a gente fala em segurança, as pessoas são muito sensíveis à empresa, às informações da empresa, ao quanto essa empresa realmente... O som aí caiu. Que hoje ela é a terceira maior empresa de... Oi? Porque o som parou um pouquinho, mas voltou. Agora está normal. Ah, perfeito. Então, hoje a Fortinet ela é a terceira maior empresa de segurança do mundo, né? Então, isso é um marco fantástico, visto que ela é uma empresa nova em relação aos dois primeiros players, e ela já conseguiu alcançar uma excelente fatia do mercado mundial. Em termos de Gartner, há 25 quadrantes consecutivos no posicionamento de liderança. Isso, mais uma vez, reforça a mensagem que a gente comentou um pouco antes, de uma empresa com foco nas suas soluções e com um crescimento financeiro também refletindo o que é a empresa no mercado. Porque de nada adianta eu ter um excelente produto se eu não consigo posicioná-lo no mercado, né, incorporá-lo dentro das empresas e crescer uma empresa de uma perspectiva financeira importante. Então, isso fez com que a Fortinet estivesse aí a 25 quadrantes consecutivos como líder do quadrante mágico do Gartner. E nós sabemos que cada dia vocês recebem aí vários fabricantes, né, ou várias empresas que trazem várias soluções que vocês às vezes, poxa, eu não preciso disso, ou eu preciso daquilo, porque vocês têm várias preocupações, né? Cada empresa tem as suas necessidades, as suas especificidades. Algumas têm aquela questão, eu tenho que trabalhar os controles, mas eu tenho que manter a produtividade. Outras, eu tenho que trazer maior desempenho, porque ou eu sou uma empresa financeira, eu tenho que pensar em baixa latência. Enfim, cada um de vocês tem preocupações inerentes ao seu negócio, que é o investimento que você faz na área de TI, que você faz na área de segurança, ele tem que refletir o que a sua empresa, o seu negócio precisa. Então, o que nós buscamos trazer aqui hoje para os nossos clientes é uma mensagem mais positiva em relação à segurança para as companhias, a segurança de redes, a segurança da informação, com a mensagem do poder de habilitar. Em que sentido? De um pensamento mais estratégico e não tático. Então, não é, eu tive um problema de vírus na rede e agora eu vou adquirir uma solução de antivírus, né? Eu tenho uma necessidade de gerenciar uma rede sem fio e vai eu para o mercado agora solicitar cotações e soluções, avaliar soluções para a parte de gerenciamento de rede sem fio seguro. Então, nosso pensamento, né, Fortinet, ele vai de encontro com o pensamento do Gartner, que é um pensamento mais estratégico no que tange à segurança, né? E para isso a Fortinet, ela contempla aí um portfólio recheado de soluções para a segurança da informação, segurança
de redes. Né? Então, quando pensarem em segurança, olhem sempre o portfólio da Fortinet para ver como a gente pode apoiá-los. Porque hoje nós temos soluções como Web Application Firewall, para proteção de aplicações que estão disponíveis na internet, ou mesmo que a empresa precisa ter o cuidado de proteger essa aplicação, porque ela é crítica para o seu negócio. Né? Nós temos soluções como, por exemplo, o FortiMail, para a segurança de e-mail. Então, a parte de anti-spam, de armazenamento de e-mail, de entrega segura de e-mail, tudo isso hoje a gente consegue também apoiar com a parte do FortiMail. Então, a mensagem desse slide é mostrar o posicionamento para vocês de como a Fortinet está no mercado no que tange as suas soluções. Então, a parte de rede sem fio segura tem sido um grande foco da Fortinet nos últimos 2 anos, né, com grandes cases de sucesso, de implantação, de instalação e de funcionamento dessas soluções. Então, diante dessas diversas características, nós vamos falar aqui um pouco hoje sobre o FortiGate. Né? O FortiGate ele é um produto que a Fortinet trouxe para o mercado, ela trouxe esse conceito para o mercado há 13 anos atrás, e esse conceito ele se consolidou. Esse conceito, seja ele de UTM ou de Next Generation Firewall, ele se consolidou no mercado, onde esse conceito quebra aquele ciclo vicioso de uma abordagem tradicional da segurança de rede, onde a cada nova necessidade no âmbito de segurança da informação, a empresa tem que adquirir um novo produto, fazer um novo investimento. Então, o que nós propomos, né, nós propusemos, e hoje continua no mercado, é a questão de um produto, um firewall multifuncional, que contempla diversas características de segurança. Então, observem nessa imagem do lado esquerdo, nós temos aí soluções tradicionais que, em algumas empresas, tem lá um produto específico para filtro web, um produto específico para IPS, um produto específico para controle de aplicação, enfim, diversos produtos que agregam, né, que, na verdade, aumentam o valor, né, do investimento, na medida que são licenciamentos separados, treinamentos operacionais para o pessoal de suporte interno. Né? E do lado direito nós temos o FortiGate, com esse conceito, seja de UTM ou de Next Generation Firewall, que engloba diversas características de segurança em um único sistema operacional e, por sua vez, em um único hardware. E quando se falando nessa arquitetura integrada, a Fortinet ela preservou e desenvolveu o seu sistema operacional proprietário, que é o FortiOS, que, por sua vez, é executado, né, roda sobre um hardware proprietário, né, desenvolvido também pela Fortinet. Então, observem que há um casamento importante entre o hardware e o software para que a gente possa entregar realmente a questão de desempenho e funcionalidade. E quando falando em hardware e desempenho, a Fortinet investe fortemente nessa parte. Então, todos os equipamentos Fortinet possuem circuitos específicos para acelerar e executar algumas funções. Então, são ASICs, né, são circuitos proprietários específicos para a execução dessas funções. Então, mesmo as caixas menores, para ambientes com 20, 30 usuários, elas já possuem essa característica de aceleração. Né? Então, e não só as caixas pequenas, bem como também as caixas maiores, que rodam em operadoras ou em empresas de grande porte. Né? Então, nós atendemos esse universo de segmentos. Né? Disso, a questão do firewall mais rápido do mundo, que é o que a gente adquiriu recentemente, né? um prêmio que adquirimos recentemente, que foi o do firewall mais rápido do mundo, né? Com essa parte de aceleração que nós temos dentro dos nossos equipamentos. E esse prêmio de firewall mais rápido do mundo, ele é tanto para IPv4 quanto para IPv6. Então, a mensagem desses slides é demonstrar para vocês que, apesar de entregarmos diversas características em um único sistema operacional, em um único hardware, nós preservamos e preocupamos com a questão de desempenho dos nossos equipamentos. Em termos de características que esse sistema operacional comporta, nós podemos aí elencar algumas como principais, né? Onde a questão de firewall propriamente dito, com características de TOS,
balanceamento de links e até alta disponibilidade de links. Né? A parte de VPNs, seja uma VPN IPsec, seja uma VPN SSL, que não tem um custo adicional associado. Então, você não paga pelo cliente, você não paga por licença no FortiGate para suportar a parte de VPN. Né? O filtro de conteúdo web, então, bloqueio de sites baseados em usuário do seu Active Directory ou do seu OpenLDAP, baseado em grupos ou no usuário propriamente dito. Né? Então, além de bloquear, monitorar, controlar, você consegue também definir a quantidade, o tempo máximo que o usuário poderá utilizar o acesso à internet. Por exemplo, o usuário só pode acessar site de notícias por 5 minutos no dia. Então, observe que tudo isso que a gente está falando, de características, todas elas estão englobadas dentro de um único SO, dentro de um único hardware. Né? Hoje, mais do que nunca, né, as aplicações, elas se utilizam de HTTP, de HTTPS. Então, ter um produto que inspeciona o que está passando por esse canal, de porta 80 ou de porta 443, é muito importante. E um filtro de conteúdo sozinho, ele não consegue fazer os devidos bloqueios, na medida que esses bloqueios, eles devem ser feitos não pela URL, e sim pelo pacote que está passando naquela conexão. Isso quem consegue apoiar é o controle de aplicação, que consegue entender se está passando, por exemplo, o botãozinho curtir do Facebook, né, a fazendinha do Facebook, então, o YouTube, né, o vídeo do YouTube, então não importa o que está por trás, e sim o que tipo de aplicação que está passando. Né? Ainda no mesmo SO tem a parte de IPS, né, que é importante para a prevenção de ataques e acessos indevidos, por exemplo, à sua rede de servidores. O antivírus, para navegação dos usuários, então o usuário clicou no link, que é um vírus que vai ser inserido na rede, o FortiGate também já faz essa inspeção. Né? E como duas últimas características, a parte de otimização de banda. Né? Então, você pode ter dois equipamentos FortiGate, por exemplo, um na matriz e um numa filial. E o FortiGate vai otimizar e melhorar o tráfego passante entre essas duas localidades. Né? E tudo isso que a gente está comentando, né, não tem um custo adicional associado, não é licenciado por usuário. O foco é sempre performance. O FortiOS 5, que é o que nós lançamos recentemente, na verdade já há uns 6 meses, né, ele tem um foco interessante na parte de ameaças persistentes, avançadas e persistentes. E também na parte de segurança para dispositivos móveis. Por quê? Porque o próprio FortiGate, ele pode atuar como a parte de apoio no conceito de BIOD, onde as empresas têm que entender qual é o tráfego que está passando dentro da sua infraestrutura, mas não só da rede cabeada, também da rede sem fio. E então bloquear sites, bloquear vírus, bloquear acesso indevido, bloquear aplicações. Então, não importa qual o dispositivo, se é um dispositivo que está na rede cabeada ou se é um dispositivo que está na rede sem fio. E quando se fala na rede sem fio, isso é possível porque o FortiGate, ele é também uma controladora de rede sem fio. Então, nós possuímos aí diferentes access points desenvolvidos pela Fortinet, que são gerenciados pelo FortiGate. Então, o FortiGate atua aqui como wireless controller. Atuando com wireless controller, aqui nós estamos dando a oportunidade para clientes de criar uma rede sem fio, desde o ponto de vista físico, lógico e seguro, em um único momento. Porque o FortiGate vai conseguir entregar as informações de SSID, frequência, filtragem do conteúdo passante, identificação do dispositivo móvel. Então, se é um dispositivo Android, se é um iOS, não importa. O FortiGate vai conseguir identificá-lo e aplicar as políticas que foram previamente configuradas, baseadas nesses dispositivos. Né? Alinhado ao FortiGate, essa questão de controles, bloqueios, de nada adiantaria eu ter as ações, ou os controles, e não ter a visibilidade disso, ou seja, logs e relatórios. Então,
nós conseguimos entregar isso com a solução Fortinet, onde você vai conseguir visualizar o que os seus usuários, os seus clientes estão acessando e criar relatórios otimizados que vão te apoiar a criar políticas mais eficazes para essa estrutura da sua empresa. Né? E apoiando toda essa questão da Fortinet no mercado mundial, o NSS Labs fez um mapa de valor de segurança muito interessante sobre Firewall, IPS e Next Generation Firewall. Né? Nos 3 mapas, nós alcançamos a maior eficácia, porém, não refletindo no maior custo. Pelo contrário, isso só é possível, né, porque a Fortinet desenvolveu o hardware e também desenvolveu o software. Então, isso faz com que nós tenhamos um valor agregado em termos de características, mas também tenhamos a facilidade de agregar valor para os nossos clientes. Né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né, que a Fortinet hoje está no mercado de segurança de uma maneira muito forte, como vimos no início da apresentação. Nós estamos hoje posicionados como a 3ª maior empresa de segurança do mundo, e hoje temos um portfólio repleto de soluções. Além do FortiGate, temos aí soluções de autenticação forte, como o token, o próprio Web Application Firewall que comentamos, né? Dentre outros, a rede sem fio, que a gente comentou agora há pouco. Contem conosco, a mensagem final é: contem conosco quando se pensando em segurança, para que nós podemos apoiá-los no pensamento mais estratégico, menos reativo, do que tange a proteção da sua rede e a segurança da informação. Né? Nós podemos apoiá-lo a criar uma infraestrutura segura com Fortinet em toda a sua infraestrutura de rede. É isso. Muito obrigada aí pelo tempo de vocês e por esse momento para a gente falar um pouco mais sobre segurança e Fortinet. Claro? Obrigado aí pela apresentação, excelente. Quem tiver alguma pergunta, pode estar enviando aí as perguntas aí via chat que a gente vai estar respondendo. Vamos fazer demonstração prática, né, Vanessa? Oi? Vamos fazer demonstração prática? Você faz ela aí? Eu estou sem a VM ativada aqui nesse momento. Você tem ela fácil aí? Então pode ser. Deixa eu pegar uma aqui. Vou pegar um FortiGate aqui em produção. Inclusive, pessoal, para provas de conceito, né, a gente consegue atuar em conjunto com a Brasline para disponibilizar, seja um equipamento para prova de conceito, ou até mesmo uma imagem VMware para rodar em ambiente virtualizado. Dessa maneira, apoiando aí já a validação do equipamento na sua estrutura. Ok, Vanessa, eu estou com a máquina aqui, você quer ter acesso aqui ou quer que eu apresente? O que você acha? Se quiser, eu te dou acesso ao computador aqui. Vanessa? Está me ouvindo, Cláudio? Oi, tá ouvindo? Você quer ter acesso ao meu computador aqui? Sim, pode ser. Eu já parei aqui o compartilhamento da minha máquina. Tá ok, espera só um pouquinho. Ok, Vanessa, te deu o controle aí do mouse aí, você está com a tela aí para você. Ok. Deixa eu ver aqui se funciona. Perfeito. Obrigada. Tá ótimo, fica à vontade.
Bom, então aqui, gente, o que temos aqui, então... Tem produção FortiGate, tá? Aqui na Brasiline. Pronto, o que temos aqui, então, é o FortiGate aí na Brasiline. Vamos ver as informações aí agora que estão passando. Né? Mas o que de cara a gente já pode observar, né, é que é uma console web que não requer instalação de nenhum cliente e que rapidamente dá um pouco de visibilidade do seu ambiente. E essa visibilidade ela ocorre aqui na parte dashboard, onde nós temos informações, de, por exemplo, de top de sessões ativas, né? Quem são os endereços, e quando há autenticação de usuário, eu posso criar um top sessions, né? Ou parte de visualização, também baseado no usuário, não só no IP. Então, se a gente, por exemplo, aqui, ó, nós temos 387 sessões ativas com esse IP. Se eu clico, eu já consigo identificar quais são essas sessões, qual é a política referente, né, que está permitindo esse tráfego. E se eu clicar aqui no ID da política, já me abre a política propriamente dita para que eu possa visualizá-la em termos de configuração. Se eu quiser, enfim, indisponibilizar uma conexão, um FTP que está sendo transferido, alguma informação nesse sentido, eu consigo rapidamente clicar no delete e já apagar essa política disponível. Né? Adicionalmente, nós temos, por exemplo, também aqui já um widget criado para informar o consumo de link. Nesse caso aqui, para mim, provavelmente o link aqui da Embratel, né, qual é o consumo de link nesse momento, no que se refere ao link da Embratel. Se você tem mais de um link de internet, você pode criar outros widgets como esse para visualização dos demais links. Né? Então, essa dashboard te permite aí uma flexibilidade em termos de informação e de visibilidade da sua rede. Né? A configuração do equipamento também é algo bem interessante, porque a maioria da configuração você consegue fazer pela própria interface web. E para aqueles que gostam de console, de comando de linha, é bem interessante também porque o FortiGate possui uma CLI fantástica, com N comandos que permitem você fazer diagnósticos rápidos, por exemplo, de uma VPN, de um tráfego passante, né? De configurar a velocidade de uma interface de rede, que seja. Então, isso atende os dois mundos, né? Aqueles que gostam muito de uma console mais amigável para rapidamente fazer as configurações e para aqueles que gostam de uma CLI para comandos mais avançados. Todos os equipamentos suportam VLANs, então isso é interessante, quando você precisa segmentar o ambiente em diversas sub-redes para ter um pouco mais de controle. Dependendo do modelo do equipamento, a gente suporta a parte de link aggregation, né, para poder aumentar até o throughput e alta disponibilidade das interfaces. Então, a parte de administração que a gente está vendo aqui, de acesso ao equipamento, nós podemos ter usuários com perfis de acesso administrativo, cada um com sua acesso. Então, logs, relatórios, outro acessando a parte de política de fala e por aí vai. Roteamento, todas as caixas possuem tanto a parte de roteamento tático quanto a parte de roteamento dinâmico, OSPF, BGP, etc. Que apoia também a alta disponibilidade de VPNs. As políticas de fala, né, que são aqui criadas de uma maneira muito tranquila, né, e você consegue trabalhar com fluxos de interface, que apoia na visualização. Os perfis de UTM, então tudo aquilo que a gente falou na apresentação, de filtro de conteúdo, de antivírus, perfis que você vai aplicar para usuários em separado dentro da sua infraestrutura, todos esses perfis você cria facilmente aqui na aba de UTM e, por sua vez, você aplica na parte das políticas propriamente dita. Então, a configuração do equipamento em si é bem interessante. Quando se falando na parte de controlar a rede sem fio, né, que a gente falou de controladora Wi-Fi, quando você tem a parte de rede sem fio, cada SSID, ou seja, cada rede que você publica na infraestrutura de rede sem fio, ela vira uma interface de rede no equipamento. Se ela vira uma interface de rede, eu consigo aplicar políticas nessa infraestrutura da mesma maneira que eu aplico na rede cabeada. Não sei se alguém tem alguma dúvida nessa console, nessa configuração. Vanessa, eu tenho uma pergunta aqui. O software é em inglês ou multidiomas? Então, você pode escolher na console
as versões de idiomas tem inclusive em português, tá? Estou respondendo aqui já, Vanessa. Tá bom, é isso aí. A gente trabalhou forte na tradução do sistema operacional para português, então temos essa facilidade aí bem interessante. O Rodrigo está perguntando se o painel de controle é o mesmo para todos os FortiGates. Sim, independente do tamanho da caixa, é a mesma console, a mesma dashboard. O que muda pode ser você ter algumas funcionalidades a mais em caixas maiores, mas a console de gerência é a mesma para todos os modelos. E o console de gerência é a mesma. E caso você tenha uma grande quantidade de equipamentos, ou sei lá, 10 equipamentos, 5 equipamentos que sejam, se você queira optar por ter uma console de gerenciamento centralizado, existe essa opção, que é o FortiManager, que seria uma console única de gerenciamento de todas as caixas. Mas quando você tem equipamentos, 2, 3 equipamentos, você pode atuar nessa console diretamente aqui, que é o que a gente está demonstrando. Para fim de estudos da ferramenta, é possível ter acesso ao ambiente de teste em uma VM? Sim, Gilmar. A gente pode disponibilizar aí uma VM para teste, fazer um POC mesmo da solução aí no seu ambiente de produção. Isso. E temos também a parte de documentação e vídeos, né, de funcionamento das funcionalidades, de funcionamento das características do FortiGate, que também apoiam no estudo e entendimento da solução. Ok. Vanessa, estão pedindo para fazer uma demonstração mais apurada aí dos perfis do TM, né? Esses filtros de conteúdo, esses recursos, por favor. Perfeito. Aqui na parte de filtros de conteúdo, então nós temos aqui, por exemplo, o Web Filter, né? Nós temos aqui o Profile, e por sua vez, nós temos aqui diferentes perfis. Né? O padrão, o default que vem, e cada um você pode criar baseado nas suas necessidades. Se a gente pegar um existente aqui, por exemplo, esse default, e entrar dentro dele, e entrar nas suas características, nós temos aqui, por exemplo, ó, várias categorias. Cada categoria, eu posso definir uma ação de bloqueio, de monitorar, né? De fazer o log desse assunto. Né? E aí, por sua vez, quando eu crio esse perfil de acesso, esse Web Filter Profile, por sua vez eu aplico esse Web Filter Profile ou diretamente, né, ou a um grupo de usuários, se eu tiver autenticação de usuários, né, então eu posso amarrá-lo ao usuário, ou, né, diretamente na política de firewall. Se é uma política de firewall que não é baseada em usuário, eu aplico diretamente na política. Então, se eu venho aqui, Create New, e crio uma nova política, né, eu tenho a opção de ativar o perfil diretamente nessa política, clicando aqui na parte de UTM, né. Então, eu aplico, por exemplo, o perfil de Web Filter, que foi criado anteriormente, de controle de aplicação, enfim, baseado nessa política de UTM. Ou, se é uma política baseada em identidade, né, baseada no usuário, eu clico na aba Mobile Identity Based Policy, e, por sua vez, os perfis serão amarrados, né, associados ao meu grupo de usuários previamente criado. Então, cada grupo, por exemplo, o grupo SSL VPN, tá, criado, no qual eu vou permitir X serviços, ou, por exemplo, só HTTP e HTTPS, nada mais, né? HTTP, HTTPS, né? Então, para esse grupo de usuários, vou deixar que eles acessem em qualquer horário, né? Para esse grupo eu vou aplicar um perfil específico de UTM. Então, eu posso criar um perfil de filtro de conteúdo chamado SSL VPN, que vai ser associado a esse grupo. Um outro perfil SSL VPN 2, ou grupo TI, grupo RH, grupo marketing, e cada grupo de usuários vai ter um perfil de segurança associado. Tá? Dúvidas? Tá ótimo, Vanessa. Tem algumas perguntas aqui. As políticas do FortiGate, elas podem ser integradas às políticas do AD? Sim, Renan, elas podem, e elas são integradas de forma transparente. Então, quando você cria uma integração com o AD, esses grupos são importados, por exemplo, no FortiGate, você define essas políticas de autenticação de forma transparente, ou seja, o usuário não precisa, ao efetuar login no computador, estar reautenticando no browser para validar isso dentro do FortiGate. Existe função de load balance? Caso sim, como funciona? Sim, tem função de load balance. E você tem as funções de load balance para os links. Então, link balance ali, pode fazer o balancing dos links de saída. Ou tem o failover da caixa, que é as funções de cluster, né? Então, você quer complementar aí, Vanessa?
Vanessa? Sim, e também a parte de load balance para servidores, né? Então, imagina que tem um servidor publicado na porta 80, na verdade você tem a porta 80 publicada para o mundo, porém você tem vários servidores internos. Então, há também esse balanceamento de carga para aplicações, né? Para servidores de aplicações. Essa ferramenta se aplica para ambiente de no mínimo quantos hosts? Você pode usar aí, Gilmar, ambiente de 5, 10 computadores, não tem caixas para todos os portes de clientes, tá? Desde um escritório pequeno até um data center, uma telco. Eles pedem aqui para fazer uma demonstração do FortiCloud ou FortiAnalyzer. Eu acho que a apresentação não vai ter muito tempo para a gente poder apresentar os dois produtos, mas a gente pode fazer uma apresentação aí individual posteriormente, aí, só marcando com o consultor que a gente pode estar fazendo isso aí depois. Ok, as perguntas respondidas. No caso de 3 links dedicados, como o load balance trabalha com essas conexões? Quem está perguntando é o Rodolfo. Rodolfo, ele faz o balance dos links, você tem como definir essas políticas de balanceamento de link. Então, você pode fazer o balanceamento nos links, estão distribuindo a carga entre os 3 links, e se qualquer um dos links cair, ele vai fazer o balance entre os 2 links que estiverem disponíveis, né? Então, você define alguns métodos de fazer o balanceamento de link, pode, por exemplo, priorizar que os dados sejam sempre enviados para um determinado link. No caso, por exemplo, de um correio eletrônico, ele tem que estar sempre enviando por um link que tem o IP registrado no MX. Então, você cria uma prioridade de envio para esse link, para aquele pacote específico ou para aquele servidor. Tem muitos métodos de fazer o balance dentro do FortiGate. Vanessa, tem outra pergunta aqui. É possível fazer Traffic Shaper por categoria de Web Filter? O Felipe está perguntando. Sim, é possível fazer, o Traffic Shaper é possível fazer por categoria da Web Filter, não. Pelo controle de aplicação, sim. Mas você pode fazer o Traffic Shaping diretamente na política de firewall, tá? Então, o Traffic Shaper você pode vir aqui e definir que cada usuário que sair para a internet vai sair com um determinado tráfego específico, sei lá, 250K, etc. E por aplicação, então, sei lá, UltraSurf, Skype, Facebook, enfim, por aplicação, né, a maioria dos sites hoje também entra nesse conceito de application, você consegue fazer o Traffic Shaper, né, definir qual é o limite de banda que essa aplicação vai utilizar. O YouTube, por exemplo, né, porque só para o website hoje não seria o suficiente. Então, nós prezamos por fazer pela parte de aplicação, que é o que realmente acaba consumindo mais recursos das infraestruturas. Então, vídeos no YouTube. Rodrigo Medeiros aqui está falando, estou tendo problema de autenticação do AD com o meu FortiGate. E outras. Então, Rodrigo, a gente tem que estar tratando a solução, né? Você não é com cliente nosso, estou vendo aqui na base, então qualquer coisa você pode estar abrindo chamado com a gente que a gente resolve. Claro. Com certeza não é pau no FortiGate. Claro. Estou ouvindo, Vanessa. Como o FortiGate trabalha essa autenticação? Tem vários métodos, você tem que instalar um client lá para poder fazer essa autenticação funcionar, Rodrigo. Mas ela funciona muito bem e o método preferencial de autenticação dos clientes é baseado em AD. Vanessa? Esgotamos aí as perguntas. Que bom, foram muitas. Foram bastante. Você quer complementar aí a apresentação? Eu acho que é isso. Acho que vale a pena, no caso do FortiGate, sempre fazer uma avaliação, uma prova de conceito mesmo das suas características. Então, a Brasline está aí para apoiar nesse aspecto, de entender em profundidade a solução. Vale a pena, é uma solução muito estável, né, em termos até de durabilidade dos seus appliances. E a mensagem final é: contem com a Fortinet quando pensando em segurança. Obrigada. Ok, obrigado aí pela apresentação, Vanessa. Eu queria complementar aqui que a nossa apresentação vai ser disponibilizada no nosso canal no YouTube
Então, quem quiser visualizar ela depois pode estar assistindo lá. Quero já estender o convite para outros webcasts que sempre promovemos, geralmente mensalmente, que eles são publicados no nosso site. Estejam à vontade em estar fazendo a inscrição. Qualquer dúvida técnica ou comercial, pode estar tratando com os consultores, que eles vão ter o maior prazer de estar atendendo, marcando uma visita, apresentando nossas soluções. Queria destacar que a Brasiline é um Gold Partner Fortinet. Nós temos o nível mais alto de parceria junto ao fabricante. E temos aí já milhares de caixas implementadas ao longo dos anos. Já somos aí mais de 7 anos como parceiros. E temos um portfólio muito grande, um número muito grande de cases no Brasil. Tá? Então, a gente tem atuação muito forte aí em São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo e outros estados. E temos vários cases aí, inclusive com as soluções advanced da Fortinet. Se quiserem conhecer os nossos cases, nossas soluções, pode estar entrando em contato aí com os nossos consultores, que vai ser um maior prazer. Obrigado, Vanessa. Vamos estar aí encerrando o webcast. Obrigado a todos e tenham um ótimo dia. Um abraço. Obrigado, Vanessa.